você já sabe, toda segunda-feira temos o quadro Segurança Pública. E hoje não é diferente. Eu recebo aqui no estúdio da TVCI o delegado da Polícia Civil, Nilson Diniz, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do BDL. E, doutor, hoje vamos falar sobre temas que estão sendo bem debatidos nos últimos dias aqui no litoral do estado. Aliás, um deles está sendo bem debatido e o outro até tem relação com o tema principal. Eu quero começar a nossa conversa falando sobre esse homicídio que aconteceu ontem, essa execução que aconteceu ontem aqui na cidade de Paranaguá, desse trabalho da Polícia Civil já nesses primeiros momentos após o crime, porque minutos após a execução que aconteceu aqui no bairro Embu-Guaçu, na cidade de Paranaguá, a Polícia Civil já estava no local, já estava, então, colhendo informações para poder elucidar esse crime. E como é feito esse trabalho já naquele primeiro momento e o que a Polícia Civil já pode repassar de informação para a sociedade sobre mais um homicídio aqui na região litorânea do Paraná? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Isso também recai sobre aquela informação que eu passei para vocês na última entrevista. Hoje, quem está fazendo esse primeiro atendimento de local de crime de homicídio é a própria Polícia Militar, tá? A Polícia Militar que está realizando a coleta desses primeiros elementos informativos. Faz parte do trabalho de integração entre Polícia Civil e Polícia Militar. E isso está trazendo uma maior possibilidade de preservação daqueles primeiros elementos. Porque antes o que ocorria era isolado o local ou pela Polícia Militar e pela Guarda Civil do município e se aguardava a chegada da equipe da Polícia Civil e da Polícia Técnica, né, para a realização das perícias. Hoje não, a atuação em busca desses elementos que possam levar à apuração da autoria é feita imediatamente. A equipe da Polícia Militar que chega, já chega compromissada com a apuração do fato. E isso vem trazendo melhora na produção desses elementos, melhora na velocidade para a conclusão desses inquéritos, melhora nos índices de inquéritos policiais concluídos com êxito, com a identificação da autoria. Então, a Polícia Militar está chegando ao local e já identificando as primeiras testemunhas, inclusive já realizando as primeiras diligências, buscando a prisão em flagrante do autor do crime. Então, é uma melhora significativa no que se refere à repressão de homicídios na cidade de Paranaguá. Doutor, agora falando sobre investigação no modo geral, porque a gente tem aqui na cidade de Paranaguá um caso emblemático e que chama muito a atenção, que foi a jovem que foi violentada em um posto de combustível aqui na cidade, desativado, né, aqui na cidade de Paranaguá. E aí muita gente acha que a investigação é um processo muito rápido. Ah, você já tem ali um vídeo, então pronto, já não precisa de prova mais nenhuma. Quando, na verdade, esse processo ele se dá todo instante, com novas informações chegando. Como é feito esse trabalho de investigação, não só e não especificamente desse caso, mas de modo geral, como a Polícia Civil trabalha, colhendo informações para poder elucidar, montar o quebra-cabeça de um crime e apontar quem foi o autor desse crime? Esse fato, esse caso que ocorreu, né, dessa tentativa de estupro, ainda existia imagem que pudesse comprovar ali a narrativa da vítima, né? Mas nem sempre nós nos deparamos com infrações penais que foram monitoradas por um sistema de monitoração eletrônica. Então, nesse caso especificamente, além das imagens, foi muito importante o trabalho realizado pela Polícia Civil, muito bem coordenado pela doutora Maluá, que partiu para a coleta de outros elementos que reforçassem o teor daquelas imagens que foram obtidas. Foi uma investigação que levou à conclusão pela autoria. As cautelares necessárias foram formuladas pela delegada de polícia. Infelizmente, um desses pedidos não foi deferido. Logo depois, outro pedido de preventiva também foi indeferido. E acabamos de ter conhecimento, né, que essa decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça, demonstrando que, de fato, existiam ali os requisitos para a prisão provisória daquele suspeito. Mas é uma investigação complexa que tem que ser realizada com cuidado. O tempo da sociedade, ele nem sempre é o mesmo tempo do órgão policial. O órgão policial, ele atua pautado em diversas restrições legais. A busca pela coleta desses elementos, ela não é dissociada de regras. Nós precisamos seguir o que a lei determina. Então, nós temos todo um procedimento para seguir, buscando a verdade dos fatos. Então, por isso que em determinadas investigações, nós precisamos de um pouco mais de tempo. Mas é porque temos que trabalhar sempre pautados na legalidade.
Mas esse trabalho especificamente foi muito bem realizado, a imprensa está cobrindo, está atualizando a sociedade sobre o que está acontecendo e tanto foi bem realizado que hoje nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça entendendo pela prisão preventiva do suspeito daquele crime. Doutor, o senhor tocou num ponto muito importante, que é essa questão de respeitar também as leis no processo de investigação. Então, é preciso a população entender que quando há uma investigação, quando há todo esse levantamento de provas para poder elucidar um crime, você tem que respeitar diversas regras, você tem que respeitar também o Código Penal, inclusive, para poder, então, no debate judicial, depois no julgamento, inclusive não criar uma situação onde o possível autor pode ser inocentado porque não foi cumprido todo o rito legal, né? Exatamente. É uma grande responsabilidade. Primeiro, você apontar a autoria incorreta. Você vai estar restringindo os direitos de uma pessoa que não é autora de crime. E, ao mesmo tempo, você está mantendo em liberdade a pessoa que realmente praticou aquele crime. Então, precisa ser realizado com muita cautela. Outra questão, a Polícia Civil, por óbvio, ela não pode afastar o direito à privacidade de um autor de delito, que é um direito protegido pela nossa própria Constituição. Então, sempre que, para avançar na investigação, precise relativizar esse direito à privacidade de um investigado, precisaremos de uma autorização judicial para isso. Então, existe todo um procedimento, por exemplo, lá atrás se fazia muita interceptação telefônica. A Polícia Civil não chega porque é conveniente e intercepta uma linha telefônica. Ela precisa de uma autorização judicial para aquela interceptação. Então, hoje, quando trabalhamos com investigação tecnológica, quase sempre precisamos que outros órgãos se envolvam também nesse procedimento investigatório. Então, por isso que nem sempre a conclusão se dá na velocidade que a sociedade deseja. A Polícia Civil busca incessantemente a apuração da autoria, mas no tempo correto, respeitando a lei. Agora, doutor, falando sobre um outro assunto e também muito importante, como está o andamento do inquérito daquele homicídio de um policial aqui na cidade de Paranaguá? A princípio teria sido morto pela namorada aqui no final do ano passado. Como é que está o inquérito dessa situação, desse crime que aconteceu aqui? Esse inquérito ele já foi concluído e remetido ao Ministério Público, né? Algumas questões ainda se encontravam pendentes, como, por exemplo, a juntada dos laudos periciais, os laudos definitivos. Eu não sei te dizer agora se toda essa documentação já foi encaminhada, mas é importante dizer que a partir do momento que aquele procedimento, que foi um auto de prisão em flagrante, ele foi remetido ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário já inicia a tramitação direta entre Ministério Público e Polícia Civil. Então é um procedimento que ele está sofrendo a fiscalização do Ministério Público em toda a sua condução. O Ministério Público se entende que existem algumas diligências que ainda são necessárias para que ele forme a sua opinião acerca do delito. Ele requisita essas diligências à Polícia Civil. Então, mas naquele primeiro momento, com todos aqueles elementos que foram coletados ali naquela cena flagrancial, esse inquérito foi submetido à análise dos dois órgãos, com tudo que foi apurado. E pela Polícia Civil, concluído com essas pendências dos laudos periciais que demandam aí 10, 15 dias para a sua elaboração. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui no quadro Segurança Pública e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Pierre. Um abraço. Abraço.